CCJ deve começar esta semana a analisar denúncia contra o presidente Michel Temer por crime de corrupção passiva. E está pronto para ser votado no plenário o projeto que regulamenta o lobby. O texto cria regras para a atuação de grupos de interesses no Congresso Nacional. E esta edição destaca também: mais de 40 pessoas foram mortas este ano em conflitos de terras no Brasil. O tema foi discutido na Câmara. Câmara e Senado promovem integração entre técnicos dos parlamentos dos países de língua portuguesa. Boa noite em Brasília, 8h03. O Jornal da Câmara começa agora. Na semana em que o foco das atenções na Câmara estará na Comissão de Constituição e Justiça para análise da denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, nós vamos ver como vão ficar as votações no plenário da Câmara. A gente conversa agora com a repórter Dini Moraes para falar um pouco sobre a perspectiva da semana. Dini, boa noite. Teremos votação essa semana no plenário da Câmara? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, Jaciene, o que está previsto, de fato, é um embate muito forte entre os oposicionistas e os governistas. Tudo por causa da denúncia de corrupção passiva envolvendo o presidente da República, Michel Temer. Como você mesmo falou, né, o foco vai estar lá na Comissão de Constituição e Justiça, mas no plenário o embate deve ser entre os parlamentares que querem paralisar as votações, porque alegam que o governo atual não tem mais legitimidade para tocar a pauta de votações por aqui, enfim, que esses são os partidos de oposição, e os partidos governistas que dizem o seguinte: olha, o Brasil não pode parar, a crise política não pode parar os interesses da nação e por isso deve-se continuar as votações aqui no plenário da Câmara. Eu separei duas sonoras, ou seja, duas falas de deputados aqui da Câmara que ilustram bem esse momento aqui, de acordo com os partidos. Vamos dar uma olhadinha. Qualquer matéria que tiver nesse momento, ela será menor diante da crise que está colocada ali. Nós temos algumas medidas provisórias, obviamente que se tiver alguma medida provisória perto do vencimento e que for de interesse nacional, deverá ser votado no plenário. Mas nós da oposição já decidimos pela obstrução total, porque nós não podemos garantir um ar de normalidade, não podemos dar um ar de normalidade no Congresso Nacional diante da gravidade desse crime cometido pelo presidente da República. Logicamente, a agenda das investigações, da Lava Jato, a denúncia, elas ganham um relevo nesse momento, mas elas não podem paralisar também a agenda das votações. O Brasil precisa reencontrar o rumo do desenvolvimento, voltar a crescer e recuperar os empregos perdidos. E essa é uma tarefa que cabe ao Congresso Nacional, tocar essa agenda econômica importante para o Brasil. Esperamos que medidas provisórias que estão trancando a pauta e alguns projetos que falem da agenda econômica do Brasil, situações que envolvam segurança pública, como o enfrentamento ao problema do contrabando e do roubo de carga, são projetos que podem estar na pauta da semana que vem. Pois é, Dini, a gente viu aí o esforço da base de apoio ao governo de separar aí a crise política, essa questão das investigações, das votações no plenário, né? Vamos falar um pouquinho da pauta que a base de apoio aí está defendendo? Então, se for votado alguma coisa, né, se for conseguida essa mobilização no plenário da Câmara, a prioridade vai ser para as medidas provisórias. Elas têm aí um prazo de 1 mês para vencer e já são 5 que aguardam a apreciação do plenário aqui da Câmara. Eu preparei um esqueminha só para a gente já ir se guiando, porque eu vou explicar um pouquinho, bem rapidinho, cada uma delas. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. A primeira é a medida provisória 770, que trata de descontos para o setor cinematográfico, né? Fala aí dos benefícios fiscais para essa indústria do cinema. Ele já vale desde 2002, é o Recine, tá? Que se chama Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica. Esse benefício fiscal, ele já vale desde 2002. Para você ter uma ideia, o Brasil tem cerca de 3 mil cinemas e 1.000 salas de cinema foram construídas desde que começou a valer o Recine. Ou seja, é um desconto considerado bastante importante para essa indústria e que está possibilitando a construção de salas de cinema mais para o interior do país. Essa é a intenção. A prorrogação é para que valha até 2019. A outra medida provisória é a 771, ela cria uma nova autarquia federal
para cuidar do legado olímpico e paraolímpico. Ela vai substituir a autoridade olímpica, que é a autoridade que está valendo, é o órgão que está valendo até então, e ela tem uma estrutura um pouco menor. Então o governo alega que é o seguinte, vai cuidar de todo esse legado aí e vai trazer economia, porque como tem uma estrutura menor, vai ser mais econômico. A próxima medida provisória, que é a 772, ela aumenta a multa para os frigoríficos que não cumprirem as leis de inspeção sanitária. Essa medida provisória, ela veio logo depois daquela operação, a Operação Carne e Faca da Polícia Federal, que constatou que fraudes aí nesse sistema possibilitavam que carnes não dentro dos padrões viessem a estar no mercado. Comercializadas. Né? Exato. Então, ela aumenta de 15 mil para 500 mil o valor da multa máxima. Então, ela está aí tramitando, ela está esperando ainda ser lida pelo plenário da Câmara. Ela ainda não está na pauta oficial, mas ela já foi aprovada na comissão especial, ou seja, já está liberada para ser votada aqui na Câmara. A MP 773, ela permite que o dinheiro usado, o dinheiro da repatriação, não sei se você lembra, no ano passado, o dinheiro que os brasileiros mantinham no exterior e que foi permitido trazer de volta esse dinheiro, legalizar esse dinheiro, parte do que foi arrecadado aí com as multas foi passado para as prefeituras. Então, permite que os prefeitos e os governadores que não conseguiram atingir o mínimo a ser aplicado em educação, que é o mínimo constitucional, no caso dos municípios é 25% do que eles recebem, eles têm que aplicar em educação. Quem não cumpriu esse índice vai poder usar esse dinheirinho a mais que eles receberam no ano passado para fazer essa compensação e não entrar aí na lei de improbidade, né? E a MP 775, ela muda as garantias de operações financeiras. Aí é uma questão meio técnica e para o governo é o seguinte, eles dizem que isso aí vai melhorar, facilitar a oferta de crédito para pequenas e médias empresas. Ela exige a constituição de gravames e ônus. Então, quem não está muito familiarizado com o mercado financeiro não vai conhecer isso muito bem, mas o governo alega que isso daí pode facilitar o crédito, então, para as pequenas e médias empresas. Agora, Dini, além das medidas provisórias, há projetos dos deputados, de autoria dos deputados? Tem sim, Jaciene. Tem um projeto que o presidente da Câmara marcou para a votação essa semana, né? Aí a gente vai ver como é que vai ser o andamento político, né? Mas, enfim, a intenção é que seja votado essa semana, que é um projeto de lei que reconhece e cria regras para o lobby. E aí o lobby muitas vezes está aí, né, associado à corrupção, as pessoas têm essa visão, né, mas existe grupos de interesse que influenciam decisões, tanto aqui na Câmara, quanto no Senado, quanto no Poder Executivo, né, e com prefeitos, né, governadores, até ministros e presidente, e que essas relações, elas precisam ser reconhecidas, segundo os deputados que defendem esse... Regulamentadas. Exatamente. Né, e precisa, assim, na verdade, ser jogado luz em cima delas, né, porque hoje, como ela não é reconhecida e tem muito esse viés de que isso aí não é bom, então acaba que é muito feito na surdina, né? O que se quer esse projeto de lei? Quer jogar uma luz e mostrar, olha, essa relação existe e nem sempre ela é ruim, né? Na verdade, tem que funcionar assim. Exato. E determinar as regras. Isso aí vai seguir o exemplo de vários países no mundo que reconhecem essa atividade, que têm regras para essa atividade, a exemplo dos Estados Unidos, em que é reconhecida e tem regras bem rígidas para atuação desses grupos de interesse, né? Vamos dar uma olhadinha, porque o Tiago Ramos, o repórter, ele preparou uma reportagem bem legal a respeito disso, que vai deixar mais claro. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Lobby e lobista, uma atividade cercada de algum mistério, de conversa ao pé do ouvido, coisa de grandes empresas com interesses escusos. Nada disso. Quem corrige é a deputada Cristiane Brasil, com um exemplo. Vai passar aqui na Câmara um projeto que acaba com o financiamento para as mulheres de câncer de mama. Elas não podem me apresentar uma emenda? Eu não posso apresentar essa emenda em nome delas? Agora, se for do interesse da imprensa, por exemplo, amanhã sai no jornal: Cristiane é comprada para botar uma emenda que a Associação de Mulheres de Câncer de Mama sugeriu. Quer dizer, tá errado. A deputada Cristiane Brasil é a relatora do projeto que pretende regulamentar a atividade de lobby. Sai de cena o lobista, entra em cena o agente de relações institucionais. Na prática, isso faz alguma diferença sim. Por exemplo, quem quiser atuar nessa área vai precisar inscrever seu nome num registro público. As reuniões das quais esse profissional vir a participar também vão ter que ser registradas numa agenda pública. E, periodicamente, as atividades financeiras desse profissional terão de ser auditadas. A associação do setor apoia a regulamentação. Nós somos profissionais que zelamos
pelas técnicas, zelamos pela legalidade, zelamos pelos estudos que nós apresentamos. Então, eu tenho certeza que uma lei ela pode efetivamente trazer benefício para a sociedade. A proposta já passou por 2 mudanças. A primeira delas é que as novas regras não vão valer para os tribunais, só para o Executivo e para o Legislativo. A outra é que saiu o modelo utilizado nos Estados Unidos e entrou o modelo europeu. Na verdade, não cria 1000 formulários que o cara tem que preencher e prestação de conta de tudo que foi feito mês a mês e publicação dos balanços que ele tem na empresa ou como pessoa física a cada não sei quantos meses, não. O agente de relações governamentais, ele vai ter que prestar contas sim, mas uma vez só, para um órgão só, que claro, vai ficar à disposição da população. Jacene, acho que a principal mudança que esse projeto de lei vai trazer é o cadastramento dessas pessoas que atuam como pessoas que fazem pressão, né? Enfim, na verdade, trazem aí os dados e informações, assim como a deputada disse, junto a deputados, senadores e ao governo federal. Então, ela vai ter um cadastramento dessas pessoas e cada um, tanto o legislativo quanto o executivo, vai ter que criar as próprias regras de como que os lobistas vão poder atuar dentro de cada um desses poderes. Tá certo, Dini. Muitos assuntos aí, então, possíveis para a pauta. Vamos acompanhar, né? Exato, Jacene. Boa semana a todos. Muito obrigada, Dini. Tchau. Boa noite. As comissões de Relações Exteriores e de Direitos Humanos da Câmara realizaram audiência pública com o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira. O objetivo foi debater as prioridades da política externa brasileira e o teor de uma nota divulgada pelo ministro em resposta a críticas de organismos internacionais sobre o uso excessivo de força policial no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, citou os acordos que o Brasil vem firmando com outros países e defendeu a eliminação de barreiras comerciais entre os países membros do Mercosul. Barreiras tarifárias, barreiras de regulamento, barreiras fitossanitárias. Nós identificamos cerca de 80 pontos de estrangulamento, digamos assim, que precisam ser removidos. Não se pode pensar num acordo muito ambicioso com a União Europeia se entre nós não temos realmente um livre comércio. O deputado Vanderlei Macris elogiou a condução da política externa brasileira, que para ele vem obtendo bons resultados. Todos esses movimentos que estão sendo feitos pelo Itamaraty mostram claramente que o Brasil tem um caminho, tem uma orientação de atuar nas relações internacionais, independentemente da crise política. Outro tema em debate na audiência foi o conteúdo de uma nota divulgada pelo Itamaraty em resposta a críticas ao uso da força policial no país, feita pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Deputados criticaram as expressões contidas na nota, que, segundo eles, rompem com as tradições diplomáticas do Brasil de manter boas relações com os organismos internacionais. Essa nota, com expressões tendenciosas, desinformado, má-fé, cinismo, com fins políticos inconfessáveis, aí eu faço o questionamento: isso contribui para essa fala que o senhor fez, inclusive o senhor que tanto lutou pela democracia? Eu fiz a nota, porque eu não me conformei com a tendenciosidade, com a má-fé com que ela foi redigida. Reafirmo esses termos, deputado, com toda a lealdade e com toda a franqueza. O que aconteceu? Esses organismos colocaram na mesma condenação episódios absolutamente desconexos, de responsabilidade a mais diversas, no mesma condenação sumária, sem sequer a consulta ao Brasil, a consulta ao governo brasileiro ou aos governos subnacionais onde esses episódios ocorreram. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que obriga prestadoras de serviço público a informarem com pelo menos 30 dias de antecedência reajustes de preço ao consumidor. A proposta é do deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco. De acordo com a justificativa do projeto, as empresas concessionárias fazem pouca divulgação do aumento das taxas, como luz, água, telefone ou TV a cabo.
A proposta estabelece que essas empresas têm até 30 dias para informar o consumidor sobre reajustes. O que a gente quer com esse projeto é apenas tornar claro essa relação de consumo, ou seja, a obrigatoriedade de dizer vai reajustar, quanto vai reajustar e qual o índice que está sendo reajustado, porque se eu não concordar com isso, eu tenho total condição de sair, mudar de operadora ou mudar de fornecedor e aí resolver, ou seja, uma questão. Mas, de acordo com o texto, a regra valeria somente nos casos de pagamento feito por débito automático ou por cartão de crédito, o que foi criticado por órgãos que atuam na defesa dos direitos do consumidor. Não é a maioria, é uma minoria. Até porque você precisa ter a certeza que você tem o dinheiro em conta, você precisa estar sempre adimplente, e essa não é o retrato da nossa sociedade. As pessoas chegam com 2 meses de antecedência de atraso de conta de energia, às vezes 1 mês e meio atraso de TV a cabo, conta de água, geralmente estão pagando com atraso. O deputado Ricardo Izar fez uma alteração ao projeto original e ampliou a nova regra. O que a gente incluiu no nosso voto é que esse aviso seja feito para qualquer tipo de pagamento. Quem paga por boleto, quem paga por correspondência, por qualquer tipo de cartão de crédito, que receba também um aviso com 30 dias de antecedência. Está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara um projeto para mudar as regras das pesquisas eleitorais. A ideia é democratizar as pesquisas e obrigar os institutos a incluírem nos levantamentos todos os nomes indicados pelos partidos. Para que serve uma pesquisa eleitoral? A quem ela interessa? Para alguns, a inclusão de nomes nas listas de pesquisa no período de pré-campanha tem como objetivo induzir o eleitor na escolha de determinados políticos. A discussão está na proposta da Câmara. A ideia é que os próprios partidos indiquem quem são seus pré-candidatos, meses antes do início das campanhas eleitorais. Isso pode ajudar a lançar luz sobre o processo de escolha desses candidatos dentro do partido e, ao mesmo tempo, retirar poder de quem hoje decide quem entra e quem sai de pesquisas eleitorais. É afastar a escolha de forma unilateral por parte de institutos de pesquisas, de grupos econômicos ou de comunicação, de a quem pesquisar com o intuito, com o objetivo de induzir o eleitor. A pesquisa não pode ser um instrumento para induzir o eleitor. Ela tem que ser instrumento de transparência para mostrar dados e não para conduzir votos para quem quer que seja. O professor David Fleischer acompanha essa discussão há 30 anos. Para ele, o tema é importante, mas está no caminho de uma outra questão fundamental, o da liberdade de expressão. Eu acredito que vai mais ou menos continuar como já está, né? Sem grandes modificações. Eu acredito que mesmo o Congresso tentando impor algumas modificações, o Supremo deve derrubar. 42 pessoas foram assassinadas nos primeiros 6 meses deste ano em conflitos de terras no Brasil. O número é alto se comparado ao total do ano passado, quando 61 pessoas morreram pela violência no campo. Os dados são da Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja Católica. E o assunto foi tema de audiência pública aqui na Câmara. A violência no campo tem vitimizado principalmente trabalhadores rurais e indígenas, de acordo com os representantes ouvidos pelos deputados das comissões de Agricultura e de Segurança Pública. O presidente da FUNAI explicou que a falta de pessoal e de recursos no órgão responsável pelas demarcações tem gerado insatisfação entre os índios. Porque um processo de demarcação, ele é um processo lento, né? Além de ser um processo lento, ele é um processo dispendioso em termos de recursos, porque às vezes requer a indenização de quem está na propriedade e que os índios estão reclamando que é uma terra originária, por exemplo, né? Muitas vezes tem gerado essa insatisfação por parte não somente pela falta de celeridade, como também dos atritos com os donos proprietários de fazenda que estão nos locais onde os indígenas reclamam e outros. O presidente da Comissão Pastoral da Terra, Dom Enemésio Lazares, reclamou da falta de atenção do governo às comunidades rurais, incluindo quilombolas, grupos tradicionais, assentados e ribeirinhos. Para o bispo, a impunidade também estimula a violência no campo, o que explica o grande número de mortes registradas neste ano em virtude de conflitos por terras, que muitas vezes são provocados por grandes atividades econômicas, como mineração e agronegócio. Os grandes projetos, digamos, da agricultura,
a mineração também, e depois as barragens, todos esses grandes projetos, além de impactarem, digamos, no meio ambiente, né, eles impactam também as comunidades. Então, a luta por terra tem sido realmente muito grande, muito forte, e ela tem se acentuado. A questão agrária, ela merece assim um cuidado, um trato bem mais sério para que, digamos, conflitos e assassinatos não continuem assim num ritmo como está acontecendo esse ano. Já o deputado Alberto Fraga defendeu que as terras produtivas sejam preservadas para a atividade econômica. As invasões de terras produtivas, a cada dia que passa, aumentam. E isso é muito ruim, porque tira o direito de propriedade. As terras improdutivas, as terras sem dono, as terras da União, essas podem ser, vamos dizer assim, destinadas para as reformas agrárias. A Comissão de Agricultura aprovou proposta que exclui os suplementos para melhorar a produção animal do rol de produtos de uso veterinário. A proposta prevê que esses suplementos devem ter regulamentação específica. O fato de estarem na legislação sobre medicamentos de uso veterinário prejudicava até mesmo as exportações brasileiras de carne. O relator do projeto explica que, como suplementos alimentares de uso humano não são considerados medicamentos e são regidos por regulamentação específica, o mesmo deve acontecer com os produtos de melhoramento da produção animal, como os promotores de crescimento. Tanto os produtores do lado da indústria, de rações e também desses produtos aditivos, promotores de crescimentos, eles também já têm uma legislação específica, eles estavam sendo submetidos a duas legislações. Isso travava a indústria, travava o segmento produtivo da pecuária brasileira e principalmente trava as porteiras e as fronteiras do Brasil exportar carne, que é um dos produtos principais da nossa balança comercial. Para os profissionais que cuidam da saúde dos animais, os indutores de crescimento, por exemplo, se usados de forma inadequada, podem ser prejudiciais tanto para os animais quanto para os seres humanos. Uma vez que uma pessoa ingira um alimento de origem animal, onde foi utilizado esse tipo de produtor ou melhorador de crescimento, e isso tenha sido utilizado em dosificação ou tempo inadequados à ingesta humana, isso vai trazer efeitos para a saúde humana. E claro que anteriormente produziu efeitos também sobre a saúde animal. Então isso tem que ser uma jurisdição do próprio veterinário. Ele é que vai saber quando deve ser utilizado, como deve ser utilizado. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Começou hoje e vai até sexta-feira o encontro das áreas técnicas dos parlamentos de língua portuguesa. A iniciativa é da Câmara dos Deputados e do Senado. Os participantes vieram das assembleias de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Os parlamentos atuais têm como centro vital as votações e os debates protagonizados pelos representantes populares, nos plenários e comissões. Ao mesmo tempo, em todo o mundo desenvolvesse uma estrutura técnica para dar suporte aos vários aspectos da atividade parlamentar. E essa área, administração, finanças e recursos humanos, é a pauta da reunião de dirigentes técnicos dos parlamentos dos países de língua portuguesa. O sistema bicameral do Brasil, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e a reunião dos membros das duas casas para formar o Congresso Nacional tem impactos também na rotina administrativa, segundo os participantes. Não temos a figura dos senadores. Logo, isso muda bastante, não só no processo legislativo, que o processo brasileiro será mais complexo, tem essa riqueza, mas também a própria organização administrativa acaba por ter uma complexidade bastante superior. O plano de gestão estratégica colocado em prática na Câmara é uma iniciativa brasileira que chamou a atenção dos técnicos dos parlamentos de língua portuguesa. É uma experiência muito boa que estamos a levar daqui e eu espero que a partir daqui também possa servir de base para que a Assembleia Nacional possa começar a pensar num plano estratégico da Assembleia Nacional. A Câmara tem uma vantagem que é a questão ela já está muito... São 15 anos, né, da gestão estratégica, então ela está
relativamente à frente, tem muitos erros e acertos para compartilhar, gera realmente essa curiosidade, que a gente tem tentado até se aproximar do Senado para trocar também muito, porque são casas aqui, irmãs, dividem o mesmo espaço e conversavam muito pouco. Então a gente agora está estreitando isso também, natural curiosidade. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.